noite. Boa noite para todo mundo que está ligadinho com a gente aqui no Gazeta Esportiva. Boa noite, Celso Cardoso. Boa noite, Michele Janela. Boa noite, Flávio Prado. Boa noite, Michele Janela. Beleza, olha, gente, segunda-feira recheada com mais um tropeço do São Paulo no Campeonato Brasileiro. Que fase, né? Do tricolor. O que está acontecendo com o São Paulo, gente? Temos também o empate do Corinthians contra o Fluminense, as vitórias de Palmeiras e Santos, seleção brasileira e a preparação das equipes para a rodada desse meio de semana. Tudo isso logo depois dessas dicas. Muito bem, estamos de volta já com a nossa enquete do dia. Olha só. A enquete é: quem chega mais pressionado para o majestoso da próxima quarta-feira? O Corinthians ou o São Paulo? Entre lá no site gazetesportiva.com, dê o seu voto. Você pode usar o nosso QR Code para ir mais rápido para o site Gazeta Esportiva. E manda vídeo pelo WhatsApp também de até 10 segundinhos com o número 994791633. Vamos lá, o que você acha, Celso? Não tem a menor dúvida. Quem chega mais pressionado, aliás, antes de qualquer coisa, boa noite ou grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. São Paulo, porque o São Paulo, o torcedor se iludiu com a conquista do Campeonato Paulista, precisava quebrar jejum, aquela história toda, mas no Campeonato Brasileiro o São Paulo está na zona de rebaixamento, em 7 rodadas ainda não venceu, uma posição que muitos acreditavam estar o Corinthians, e não, o Corinthians até que faz um campeonato digno. Então, por essas e por outras, sem falar que o São Paulo ainda não venceu na Arena Itaquera, tem rivalidade com o Corinthians, então a pressão está toda em cima do São Paulo. Muito bem, e aí, Flávio? Acho que só o São Paulo está pressionado. Se o Corinthians perder, não acontece nada. O Corinthians está dentro do esperado, está até acima do esperado. Já o São Paulo está dentro também do que eu esperava, né? Ele queria ser campeão paulista, ele é campeão paulista, pronto. Não é? Ele jogou tudo no campeonato, tá bom, é campeão paulista. Acabou. Bom, daqui a pouquinho a gente vai falar mais de Corinthians e São Paulo. Ah, a caneca, hein? E o vencedor da caneca, o chileno? O Vinícius acho que esqueceu. Vocês estão atrás do vencedor. Olha aí o Celso Cardoso fazendo uma de garoto propaganda. Olha que elegante. Eu tenho a minha, né? Hoje tem o que aí dentro? É chá de erva cidreira. Erva cidreira. Pra me acalmar. Pra ficar calminho. Olha aí, claro. Você quer ganhar essa caneca, manda o WhatsApp pra gente, 99479-1633. Já vamos anunciar o vencedor da caneca Gazeta Esportiva, tá bom? Para retirar aqui na Gazeta. Antes, temos o Santos, hein? O Peixe mostrou que está entrando nos eixos sob o comando de Fernando Diniz com uma vitória incontestável sobre o Atlético Mineiro. Santos e Atlético Mineiro na Vila Belmiro. A etapa inicial foi movimentada. O Peixe bem que tentou abrir o placar. Jean Mota cabeceou levando a bola pertinho da trave. Já Marinho mandou uma bomba, mas Everson defendeu. Na segunda etapa não teve jeito. Jean Mota bateu de primeira e mandou para o fundo da rede. 1-0. O Galo tentou reagir com Alan. E depois com esse belo lance de Hulk. E como todo mundo sabe, quem não faz, toma. Em contra-ataque, Madson avançou em velocidade, rolando a bola para Marcos Guilherme empurrar direto para o gol. Final: Santos 2, Atlético Mineiro 0. O time de jogo do Atlético é um time extremamente forte, com jogadores de imensa categoria, jogadores de nível de seleção brasileira, então não vi o Atlético Mineiro desfalcado hoje, pelo contrário, eu vi um dos elencos mais fortes do país, treinado pelos dos grandes treinadores do país também. Então foi um jogo que a gente tem que valorizar bastante o resultado e a maneira como a equipe se entregou novamente para poder obter esse resultado. E aí, o que vocês acharam? Foi uma vitória sensacional do Santos. O Santos venceu um dos maiores favoritos à conquista do título. Aliás, não sei se o Cuca dura muito tempo lá no Atlético Mineiro, porque a expectativa é muito grande, mas o time não está rendendo. E o Santos, que ninguém dava nada, com o Fernando Diniz. Olha aí, Flávio. Olha o trabalho do Fernando Diniz aparecendo. O Atlético é uma enorme decepção. Eu lembro sempre da frase do Guardiola: você não ganha campeonato nas primeiras 8 rodadas, mas seguramente você perde. Então, times como São Paulo, como Grêmio e o próprio Atlético estão perdendo o campeonato bem prematuramente. O Santos faz aquilo que a gente sempre espera do Santos, né? Ou a gente não espera e ele faz.
muito bom o trabalho, o Diniz está sossegadinho lá e tal. Queriam muito que ele saísse do São Paulo, sei lá por quê, né? Agora ele está quietinho lá na Vila, está fazendo o trabalho dele, está tudo certinho. E o Santos vai bem. Marco Guilherme chegou muito bem no time, Jean Mota está jogando bola, enfim, está indo tudo bem com o Santos. Muito bem, muito bom. O torcedor são paulino ainda aguarda a estreia do time campeão paulista no Campeonato Brasileiro. Em 7 rodadas, o que se viu até aqui foi apenas uma sombra daquele São Paulo vencedor do início da temporada. Ontem, de novo um tropeço, empate diante do Ceará fora de casa. Ceará e São Paulo pela 7ª rodada do Brasileirão. O time cearense pressionou o Volpi com uma sequência de defesas, mas no último chute, o goleiro não conseguiu pegar o rebote de Jorginho. 1-0. O empate veio no início da segunda etapa. Éder pegou a sobra, Richard chegou a defender, só que a bola desviou em Gabriel Dias e entrou. Gol contra. O tricolor ainda insistiu no ataque, mas não conseguiu chegar com nenhuma boa chance. Na sequência, a pressão para cima de Volpi, que fez 2 ótimas defesas. O time de Guto Ferreira ainda perdeu essa oportunidade no final da partida. E ficou nisso. Final Ceará 1, São Paulo também 1. E aí, Celso Cardoso? É difícil, né? Quando um time começa a se sentir pressionado, às vezes tem a questão psicológica, Flávio, que também afeta, eu acredito muito nisso. São Paulo veio de um Campeonato Paulista desgastante, jogando a cada 48 horas, fez a sua aposta e chegou no Campeonato Brasileiro praticamente estourado. Essa é a realidade. E aí quando você joga e não consegue ver os resultados e vem a pressão, demora um pouquinho para o time se acertar. Acho que o São Paulo precisa ganhar confiança. E essa confiança só vem com uma vitória, Flávio. Enquanto não vier essa vitória, eu acho que o São Paulo vai patinar e vai patinar muito. Se você olhar bem, o jogo lá no Ceará, o resultado não foi ruim, não. Foi eu ruim. Até achava não, que o Ceará era o não. favorito do jogo. O resultado em si não foi ruim. O problema é que o São Paulo vem de tropeço com Chapecoense, com Cuiabá, jogando em casa. Aí é que complica. Então fica uma pressão em cima disso. Quando o São Paulo ganhou o Campeonato Paulista, fizeram aquelas coisas assim, já começaram a projetar conquistas mirabolantes e tal. Não olharam e não se colocaram no nível do Campeonato Paulista. O São Paulo ganhou um campeonato regional, contra equipes frágeis. Os grandões, a maior parte tirou o pé, enfim. O Palmeiras, né, que era quem podia brigar, o Santos não podia e o Corinthians também não. Então, o São Paulo criou uma ilusão de uma grandeza que não era clara e não dava para você medir ali. E agora está com muita dificuldade de retomar o foco e agora já entra a pressão. Aquela história do maníaco depressivo, né? Ele está lá no auge, agora ele vem aqui embaixo. Vamos ver quando é que ele volta e se volta em tempo de ainda conseguir alguma coisa importante desse Campeonato Brasileiro. Muito bem, e o Osmar Garrafa chega agora diretamente do CCT da Barra Funda para mostrar o quão ruim esse começo de campeonato tem sido para o São Paulo. Boa noite, Garrafa. Boa noite, Michele, boa noite, Celso, Flávio, a todos que acompanham o Gazeta Esportiva. A delegação de São Paulo chegou há pouco aqui no CCT da Barra Funda, vindo do Nordeste, de Fortaleza. Os jogadores aos poucos estão saindo com seus carros por aqui, né? A comissão técnica já deixou o CT, exceção feita ao Crespo, que não está com seus colegas aqui porque está se recuperando da Covid, porque esse pessoal da comissão técnica moram todos aqui na frente do CT, esse pessoal saiu a pé, mas ainda tem muita gente saindo por aqui e, claro, todo mundo insatisfeito com a campanha do São Paulo nesse início de Campeonato Brasileiro. Já são 7 jogos, como você bem destacou aí, com o Flávio, com o Celso. São Paulo ainda não venceu, não sentiu o gostinho da vitória. O São Paulo é o primeiro time na zona de rebaixamento, na 17ª colocação, com apenas 4 pontos somados. Vamos acompanhar os números do São Paulo até aqui no Campeonato Brasileiro. Em 7 rodadas, né, 7 jogos disputados, foram 4 empates e 3 derrotas. O ataque só marcou, Michele, 4 gols. A defesa sofreu 9 em 7 jogos. 9 gols em 7 jogos, saldo negativo de 5. Vale ressaltar também que nos últimos
10 jogos, o São Paulo sofreu 13 gols. Há uma instabilidade muito grande no sistema defensivo. E para piorar a situação, em busca desta primeira vitória, acompanhe aí quais são os 2 próximos jogos do São Paulo. Tem quarta-feira o Corinthians em Itaquera. O São Paulo, que todo mundo sabe, nunca venceu o Corinthians lá na nova casa, né? Na Arena Corintiana. Tem esse tabu, esse desafio, e tem muitos problemas. Daqui a pouco a gente vai falar dos problemas do São Paulo. E tem também no final de semana, nada mais, nada menos que o líder do Campeonato Bragantino. Durma-se com um barulho desse. É o São Paulo que tenta a primeira vitória com 2 jogos complicadíssimos nessa semana. Eu volto daqui a pouquinho para falar dos problemas que o técnico Crespo, que não vai estar comandando a equipe, ele está em isolamento pela Covid-19, tem para montar o time já para o clássico da próxima quarta-feira, Michele. Ô, Garrafa, e ontem, quer dizer que o senhor fez aniversário? Parabéns, viu? Muitas felicidades para você. Deus te abençoe, te conserve com essa disposição, com essa alegria que você tem. Você é super importante aqui para o nosso time. E aí o Garrafa ficou quieto no grupo, tava só nas comemorações, né, Garrafa? Ontem eu abandonei o celular, hoje retomando a vida normal. Estávamos ali com um pequeno grupo de familiares, né? Aproveitando aí um pouquinho desse dia especial. 54 anos não é todo dia que a gente faz, né, Michele? Parabéns, Garrafa. Não parece. Parece 40. Tá muito bem. E aí, Celso Cardoso, falando do São Paulo, e um beijo pro Garrafa. É verdade, o Garrafa já mandei uma mensagem para ele ontem, no dia do aniversário, que respondeu hoje. Respondeu só hoje, Tá ficou certo, mas offline. tá certíssimo ele, entendeu? As vibrações chegaram de qualquer maneira. Isso aí. Sobre o São Paulo, assim, o Campeonato Brasileiro não tem moleza. O Abel Ferreira falou ontem, que é técnico do Palmeiras, só estou puxando, que ele falou assim, que é um dos campeonatos mais equilibrados do mundo. E realmente é. Ele não está falando de nível técnico alto. Não está falando de melhor campeonato do mundo. Mas que é um dos campeonatos mais equilibrados do mundo, sem dúvida alguma. Então, o São Paulo vai ter trabalho. Mas aquilo que eu falo, Flávio, depende muito também do embalo. O São Paulo, Fernando Diniz, o ano passado, chegou a abrir 7 pontos de vantagem na liderança, porque era um time embalado. Aí, quando veio a primeira bordoada, sentiu o golpe e aí caiu a ficha de que não era bem assim. Isso também faz parte do processo. Só que tá ficando muito lá embaixo, né? O que o São Paulo pretende? A história de campeão, difícil, quase impossível. Teria que dar aquelas arrancadas que só aconteceram 2 vezes desde que o campeonato brasileiro começou em 1971, uma delas dada pelo São Paulo mesmo. 11 pontos atrás do Grêmio. Raro, é quase impossível isso acontecer. O time não está dando nenhuma amostra de que vai sair desse buraco. Ontem a gente estava no Mesa Redonda, não viu o jogo, mas os jogos que eu vi do São Paulo, Cuiabá, jogos ruins. Isso já no Campeonato Paulista, hein? E esses 2 jogos, ele pode ganhar do Corinthians e ganhar do Red Bull e mudar toda a situação. Mas, a princípio, o Corinthians é favorito e o Red Bull é favorito contra o São Paulo. E aí ele vai ficar nessa zona de rebaixamento. Mas, é claro, oportunidade, jogando com o grandão, é que você pode virar coisa. Começar a virar a história, né? Mudar a história. Ou não, né? Ou você é enterrado de uma vez, né? Ou é a hora da... Não, mas você sabe, por exemplo, o Corinthians de 2007, que foi rebaixado, ganhou do São Paulo no Morumbi. Não significou muita coisa. Ganhou do São Paulo, gol do Betão, inclusive, quebrou jejum e tudo mais. Precisa dar uma moral, né, Celso? Precisa de esse São Paulo aí. O cara tão desconfiado que eu tinha um amigo que morava no exterior, ele leu lá a manchete, Betão quebra o jejum. Ele falou, ele estava em greve de fome. Muito bem, o Corinthians também ficou no empate fora de casa contra o Fluminense. O resultado poderia até ser considerado bom em outras circunstâncias, mas da maneira que aconteceu, deixou um sabor amargo. Em São Januário, Gustavo Mosquito recebeu o lançamento de Xavier, ganhou de Lucas Claro e foi derrubado pelo zagueiro do Fluminense dentro da área. Pênalti. Jô assumiu a cobrança e com tranquilidade abriu o placar. 1-0 Corinthians. Na segunda etapa, antes dos 5 minutos, Abel Hernandes deu essa entrada em Gabriel e recebeu o cartão vermelho direto. Mesmo com 1 a menos, o Fluminense foi para cima e conseguiu empate com Casares de cabeça. Mais um caso de sucesso da lei do ex. 1-1. O tricolor ainda balançou a rede com Bobadilha, mas o impedimento foi marcado.
Fluminense 1, Corinthians 1 e apita o árbitro. E aí? Olha, a sensação que eu tenho, assim, tem duas maneiras. É aquela história, né, do copo meio cheio, meio vazio. Mas vamos lá. Se você olhar em termos de campeonato, empate com o Fluminense, resultado Muito bom. bom. Mas se você era muito favorito. Mas quando você tem referência ao jogo, aí eu tenho que dizer que o Corinthians perdeu 2 pontos. Foi um empate com sabor de derrota. O Corinthians tinha o jogo nas mãos, fez um primeiro tempo melhor, tinha 1-0, o Fluminense ficou com 1 a menos. E aí a sensação que eu tenho, Flávio, é que o Corinthians meio que se acomodou, sabe? Achou que o resultado estava garantido. E um time com as limitações do Corinthians não pode se dar o luxo de achar que um jogo tá ganho. Então perdeu intensidade, perdeu disciplina tática. E o Fluminense se agigantou e de repente parecia que o Fluminense tinha um homem a mais. Empatou o jogo com baixinho Casares no meio da área sozinho e ainda quase fez o segundo. Aliás, fez o segundo, mas estava impedido. E se tivesse tomado o segundo o Corinthians, não seria nada injusto. Aqui o Corinthians só acordou para a partida mesmo aos 35 do segundo tempo. Aí não dava tempo para mais nada, Flávio. O Corinthians não conseguiu fazer, o Ju até perdeu um gol. Mas o resultado foi bom em termos de campeonato. Mas em circunstâncias de partida foi de clima de desalento para o torcedor, porque eram 3 pontos bem viáveis. Foi isso, exatamente isso. Agora, eu vejo o Corinthians com bastante evolução. E aí é uma coisa do técnico mesmo. É o Silvinho que está fazendo. O material continua sendo fraco, pobre, não recebeu nada. Ele achou um belo posicionamento para o Mosquito, que precisa ser lançado, e o cara que lança está protegido para fazer os lançamentos, no caso do Cantinho. Que ontem não estava, que atrapalhou. Exatamente. Mas ele está fazendo a coisa funcionar de uma maneira que o Corinthians está tendo efetividade, mesmo com o material humano pobre que tem. Então merece respeito e óbvio, né? Só se o Corinthians for xarope, que ele vai achar que o time pode brigar pelo título. Imagina. É isso. Mas tem cara que, né? É isso aí. É 18º colocado. É isso. Com muita sorte, uma Libertadores, uma Sul-Americana, tá bom demais. É isso. Então tá bem dentro do esperado, até um pouquinho acima. Embora, concordando com o que você falou, ontem poderia ter vencido o jogo. Ontem era jogo para vencer. Muito bem. Vamos acionar agora o Jonas Campos, que está lá no Parque São Jorge, com informações do personagem que protagonizou o noticiário corintiano nas últimas 24 horas. Boa noite, Jonas. Pois é, Michele, que personagem, hein, Mi? Boa noite para você, para o Celso, para o Flávio, para todo mundo que acompanha o nosso Gazeta Esportiva. Estamos falando do atacante Jô, começando com a notícia boa. Jô, né, como a gente mostrou agora, marcou o gol de pênalti ontem nesse empate por 1-1 diante do Fluminense lá em São Januário, no Rio de Janeiro, e assumiu a artilharia do século XXI no Corinthians. Pois é, o Jô agora lidera esse ranking com 56 gols marcados, ele ultrapassa o Dentinho, que ficou ali com 55 gols. O terceiro do pódio é o Paulo Guerreiro, que tem 54 gols marcados. Indo agora para o outro lado desse personagem, né? Uma semana depois da polêmica da cor da chuteira, 2 vídeos caíram na internet e estão dando o que falar. Informação do repórter Kaique Silva, da Rádio Jovem Pan. A gente mostra aí os vídeos. É que esses 2 vídeos foram gravados pelo próprio Kaique por volta das 5 horas da manhã em uma festa clandestina no Tatuapé, zona leste de São Paulo. Nas imagens, o Jô aparece sem máscara, acompanhando uma mulher até o carro, né? Seria ali na rua, em frente a essa festa. A informação é de colocar um restaurante que a partir de meia-noite se transformou, entre aspas, em uma festa clandestina. O Corinthians se reapresentou nessa segunda-feira de manhã. O Jô esteve no CT Joaquim Grava, fez um trabalho regenerativo e já se pronunciou sobre essa notícia trazida aí pelo Kaique Silva da Rádio Jovem Pan, dessa presença numa festa clandestina, e o atacante do Corinthians nega. Olha só. Fala, galera, que tá falando o Jô, passando para esclarecer uma situação que aconteceu comigo ontem, deixar bem claro que eu saí do clube aqui, depois que eu cheguei do jogo do Rio de Janeiro, passei no posto de gasolina, abasteci meu carro, entreguei a camiseta para um amigo meu que já tinha me pedido, a amiga dele foi buscar, entreguei para ela e fui para casa. Então, tá tudo bem tranquilo. Hoje pela manhã vim aqui, fiz meu compromisso, meu regenerativo, estou voltando para casa novamente e a vida segue, tá? Só quero deixar bem claro, muita gente falando um monte de coisa, a gente fica muito triste com isso, mas a verdade está aí, tá, gente? Agradeço por tudo, Deus abençoe a todos
Vai, Corinthians. Quarta-feira tamo aí. Vambora. É isso, gente. Mais uma polêmica envolvendo o atacante Jô, que teve essa marca importante também de assumir a artilharia do século XXI. Mas agora vem essa história, em plena semana de Majestoso. E aí, Michele? Nossa, e aí? Bom, aí que eu não entendi nada. Era o Jô ou não era o Jô? Ele falou que foi entregar uma camisa para um amigo. Para um amigo, para uma amiga. Ela tá entregou com a camisa e foi embora. Então, seria ele entregando uma camisa para alguém à meia-noite no posto? Em algum lugar lá dentro, não sei. É, Essa foi a explicação dele. Eu Pode não até botar de entendi só novo. se ele diz assim, não, era eu estava num posto, encontrei, entreguei, ou se não era ele nas imagens. Então, pode até colocar o depoimento dele de novo, mas Põe o que eu de novo entendi aí, é que ele Chile, que a imagem chegou no no aeroporto, telão, foi abastecer, levar uma camisa para 2 amigos e voltou para Tem a casa. história toda, tá? Fala a história, você vai contar? A verdadeira história, claro. O Flávio, olha lá, ó, aí, ó. Bom, que é o Jô, certo? Sim. É o Jô. É. Aí ele tá indo ali, ó. Tá voltando pra Temaqueria, onde tava tendo a festa clandestina. Porque se ele falou que voltou pro carro e foi embora, cadê o carro dele? Tá vendo? O carro dele tá estacionado do lado de cá. Com a devida checagem do repórter. Então vamos lá, Flávio. O carro da esposa. O repórter, que é uma pessoa que trabalha comigo, é um garoto bem jovenzinho, do bem. Ele recebeu uma nota, ligaram para ele de dentro da Temaqueria, estava organizando a festa clandestina no Tatuapé, avisando que o Jô estava lá. E ele, como setorista, foi lá e ficou no carro dele escondido para pegar alguma imagem. Às 5h30 da manhã, o Jô saiu, nessa imagem que foi vista, e entregou a camisa para a moça e voltou lá para dentro daquela Temaqueria. Se vocês repararem bem, ele volta, né, para o local, tem uma pessoa lá na porta, ele entra. É Temaqueria, lá no Tatuapé. Foi uma festa clandestina e ele estava lá. Então, o que ele falou no vídeo não é verdade, é mentira. Agora, vamos lá. Eu não concordo com essa coisa de perseguição, caça a jogadores. Tá errado? Tá errado. Só que tem jornalista indo pra balada, tem médico, tem engenheiro, tem bancário, tem de tudo. Por que é que estão pegando no pé só de jogador? É uma irresponsabilidade, tá errado, quebrou o protocolo. Se for levado a sério, não pode nem jogar contra o São Paulo, porque quebrou o protocolo. Mas ele já treinou hoje. Ele chegou lá na hora do treino, então não poderia ter feito isso. Claro, tá errado. pode... Só que me incomoda muito caça a determinadas pessoas. Por que estão fazendo isso com o jogador de futebol? Por que quando deram aquele flagra no Gabigol, lá naquele cassino, eles não disseram o nome dos empresários que estavam lá? De pessoas de muita posse financeira, tinha político. Por que só dão o nome de jogador de futebol? Porque essa caça específica é jogador de futebol. Lá onde estava o Patrick de Paulo, só estava ele, não. Tinha um monte de... Era bom, se as pessoas querem dar flagra, que deem nomes completos. Por exemplo, o cara avisou o repórter vai. Mas o cara que lá de dentro da Temaqueria, ele estava trabalhando no lugar de uma festa irregular. Não poderia estar lá. Por que ele não dá o nome do dono que está fazendo esse trabalho lá dentro? Por que ele não fala o local? Fala tudo. Então, a história é real, é verdadeira. O repórter é um jovem repórter. Não ia perder a oportunidade, fez um trabalho dele, mas essa perseguição que partiu de lá de dentro do local onde estava acontecendo a festa clandestina, onde um cara estava trabalhando no local clandestino, tem que defender o dinheiro dele, mas não pode ficar fazendo esse tipo de situação. Até porque o restaurante só pode ficar aberto até 9 horas da noite. Lógico, essa é a determinação. Às vezes nem foi um funcionário do restaurante, às vezes foi uma pessoa que estava ali e viu o Jô, né? Não, foi um funcionário. A pessoa é uma pessoa conhecida, foi um funcionário, um cara que estava lá, funcionário. Ou um funcionário da festa clandestina. Alguém da festa clandestina. Esse tipo de coisa precisa acabar. Eu fico muito preocupado quando começou perseguição a judeus antes da Segunda Guerra Mundial. Perseguição dos camisas pretas a um determinado tipo de pessoa na ditadura Salazar. Isso é muito perigoso. Não concordo com ninguém em festa clandestina. Eu acho que é o momento que a gente está vivendo, né? Mas e por que não todo mundo? Não, mas eu também acho que é o barulho que se faz. O desempenho dele como atleta também está deixando bastante a desejar. Mas tem um monte de advogado que advoga mal, tem médico que trabalha mal. Às 5h30 da manhã e depois não corresponde em campo. Mas então, tem um monte de médico que trabalha mal, tem um monte de advogado que trabalha mal, tem um monte de jornalista que trabalha mal. Eu só acho que a figura... Mas e daí? Então é inveja do que ele ganha? Não, eu acho que não é nem a questão quanto ganha, mas acho que a figura pública precisa tomar um pouquinho mais de cuidado. Mas eu acho que a perseguição ela tem que ser feita em geral. Concordo com o que você fala. Por que não dá o nome dos empresários que estavam lá no cassino com o Gabigol?
Claramente é gente querendo se promover, é gente querendo tirar proveito dessa situação. Tenho muito receio desse tipo de coisa. É muito perigoso. Daqui a pouco vamos perseguir jornalistas. Aí o Celso fala uma determinada coisa, vem um cara embaixo e vai querer... Vivemos isso na ditadura militar, né? É muito perigoso isso, muito perigoso. Bom... Mas que o desmentido pisou na do Jô bola, é mentira, pisou. ele estava lá. Mas o desmentido do Jô... Não, isso é conversa boa, ele estava lá, sim. Então, e pega mal, né? Pega Poxa mal, hein, vida. Jô? Aí perde a credibilidade. Aí que falta... Poxa, já teve a polêmica da chuteira, que eu achei desnecessária, Inclusive, exagerado. ele não estava de chuteira verde. Vocês terem uma ideia, que não é boa. o repórter checou a chapa do carro, ligou, era o carro em nome da esposa do Jô. Tudo, é uma coisa assim muito clara, então não tem. Isso é conversa. Ele estava lá, foi 5h30 da manhã, estava na Temaqueira, tudo isso. Não concordo com esse tipo de situação contra jogador de futebol, mas ele estava lá. Errado. Não há mentira nisso, é tudo Que real. disposição esse pessoal, hein? Fica até 5h30 da manhã, emendou com o treino, né? O treino era às 8 e pouco, então emendou, foi varado lá. Olha que... Nossa, que saudade da época que eu conseguia fazer isso. Tá tomando, pode virou. Nossa, o Jô deve tomar, porque olha pra ficar assim, emendar uma noite no dia, forte faz virou. tempo. Forte virou. Já o Palmeiras passou o sufoco diante do Bahia, num jogo pra lá de emocionante, com 2 viradas e gol no finalzinho. O Alexandre Silvestre conta essa história pra nós. O Verdão saiu na frente. Cobrança espetacular de Gustavo Scarpa, da Casa do Chapéu, direto pro ninho da coruja. Também de falta, Rodriguinho meteu na medida do pecão Luiz Otávio. 1,94 m de altura a criança. A virada do Bahia passou raspando. Ou caiu no colo do Jailson. E quando o artilheiro do time não colocou o pé na bola, hein? Jogo lá e cá, aberto. Várias oportunidades foram criadas. Até que um coadjuvante, chamado Michael Douglas, brilhou. 2-1 Bahia. A alegria soteropolitana durou pouco, muito pouco. Scarpa, novamente de falta, agora com reladinha do Rafael Veiga no meio do caminho, tudo igual. Qualquer um podia ganhar, questão de detalhezinho, aqui, acolá. Dito e feito, passe milimétrico do garçom Scarpa para o predestinado Breno Lopes, 3-2 Palestra. Para dar uma amenizada no clima pesado dos últimos dias. Teve até rodinha de união após a partida, liderada pelo comandante Abel Ferreira, lá no meio do campo, para todo mundo ver. Qual foi a conversa colocada ali para os atletas? Disse-lhe para meterem na cabeça que vamos ser campeões do Brasileiro. Eu não ouvi nada que ele falou, porque está muito baixo o som aqui. O que ele falou? O Abel? Essa parte específica eu também não ouvi, mas a gente mostrou ontem no Mesa. Ao vivo no Mesa Redonda. E aí, como que foi? Vocês Ele foi gostaram politicamente correto. Agora o pessoal está contente, politicamente correto. Quando ele está falando um monte de coisa boa, verdade, do futebol, o pessoal está achando ruim. Ele falou que o futebol brasileiro é desorganizado outras vezes, né? Desorganizado, que os campos são ruins, que o Palmeiras precisava de alguns reforços, falou uma série de coisas. Ele falou que é para colocar na cabeça que seremos campeões brasileiros. Então, e aí, assim, agora, ontem ele já falou um monte de coisa, é o mais competitivo, não sei o quê, e vamos ser campeões. Falou bonitinho, falou o arroz de feijão. Mas o pessoal gosta. Se o pessoal quer ouvir esse tipo de coisa, por que não falar? Não, você também tá... Eu não estou entendendo, você está passando um pano também para Abel? Não. Tá, óbvio que tá. Tá passando um pano. Quando ele fala o que tem que falar, todo mundo cai de pau. Quando ele fala assim, o futebol brasileiro ele falou? É uma bagunça. Não é uma bagunça? Sim, mas tem calendário brasileiro não é esculhambado? Então assuma, Então, e o pessoal esculhambava ele por causa disso. Agora ele vai falar que tá tudo bem, mas em relação ao... Ele não acerta sempre. A partir do momento que ele faz, que ele perde um jogo para o Bragantino e ele atribui a derrota à diretoria do clube, que não contratou reforços... Tá errado. Depende, será que a diretoria não prometeu reforço? Mas aí discute internamente, Flávio. Não sei. Aí qual é a credibilidade dele depois que ganha? Então tá vamos enfiar na cabeça que vamos ganhar. Quer dizer, ele perde um jogo, diz que precisa de reforço. Aí ele ganha outro, ele vai ser campeão. Você está pedindo para ele fazer o politicamente correto. Mas é para ele ser coerente, Flávio. Agora ele só vai dar declaração bonitinha. Aquela declaração que não serve para nada. Declaração de entrevista coletiva. Não, fomos bem, vencemos, eu e meus companheiros. Não é assim. Eu vou te dar um exemplo. Eu tenho visto treinadores muito sensatos.
O Crespo, por exemplo. Ele é. Perdeu lá para quem que ele perdeu no meio de semana? Já perdi. Empatou com o Cuiabá, pois é. Ele falou assim, a culpa é minha. Ponto. E ele não tem o elenco que tem o Abel, ele poderia falar assim, sem reforços não dá para fazer nada. Ué, o Abel vai reclamar, é o melhor elenco que tem no futebol brasileiro é do Palmeiras. Uma peça aqui ou ali, mas dali justificar uma derrota, a falta de reforço, é muita cara de pau. Foi combinado com a direção de São Paulo que eles teriam que ser campeões paulistas. Já deram o prêmio Miss Simpatia para ele. Agora ninguém pode reclamar de nada. Já ganhou o troféu Miss Simpatia. Pronto. Silvinho, por exemplo, quantas vezes eu não vejo ele dando uma entrevista depois do jogo, muito sensato, muito realista em relação... Quer dizer, então, o que falta a ele é sensatez, é bom senso. Acabou, só isso. Não, ele vai falar o que você quer ser politicamente correto. Ele vai falar, eu e meus companheiros tudo faremos, foi bom, foi bonito, vai fazer média. Tá bom. Não vai ter não é o que eu comentar quero. No programa, mas eu só quero sensatez. Ué, já reclamaram de que fazia um vídeo do Silvinho e tal. Quando dá uma coisa boa pra nós, os caras reclamam. Eu adoro o vídeo do Silvinho. Não fala do vídeo do Silvinho, acho Eles vão fazer essas porcarias aí de entrevista chata, mala, tá bom. Ô, Silvestre, você tá aí na nossa redação, né? Tudo bem? Cadê o Silvestre aqui no nosso telão? Põe ele no nosso telão da nossa redação maravilhosa. Conta pra nós, Silver. Querido, a repercussão, né, dessa vitória emocionante do Palmeiras, quer dizer que o professor Abelzinho colocou panos quentes na polêmica da última semana. O que aconteceu? Você tá sabendo de algum bastidor? Claro que sim, Michele. Boa noite a todos. O Palmeiras, com essa vitória, entra de novo no G4, é o terceiro colocado no Campeonato Brasileiro. O que pegou mal na semana passada, depois do time levar uma sova do Red Bull Bragantino, foi o Abel reclamar de reforços publicamente pela enésima vez, mas o presidente Maurício Gagliotti deu uma enquadrada com delicadeza no Abel Ferreira na sexta-feira e, em tese, colocou panos quentes. E aí o Abel Ferreira, depois do jogo de ontem, mudou completamente o discurso, como vocês aí já comentaram. E vamos ver o que ele disse depois dessa vitória nos acréscimos, a virada da virada. O Abel em tom bem mais apaziguador. Eu, como digo sempre aquilo que sinto, eu não vou fugir a isso. O Palmeiras é o sonho de qualquer treinador. E eu digo isto porque, em termos de estruturas, em termos de condições, oferece todas as condições ao treinador para poder desempenhar o seu trabalho. Eu sei que às vezes o treinador é chato, porque o treinador depende de resultados, e como eu disse na antevisão do jogo, não é? Na reunião com o presidente, e que eu dei o exemplo do menino no supermercado que está sempre a falar com o pai: quero brinquedo, quero brinquedo, quero brinquedo, quero brinquedo. E o pai tem que dizer ao filho: não podes ter o brinquedo, tenho que poupar o que tenho para dar comida às pessoas que têm lá em casa, agora ainda não podes ter o brinquedo, na altura certa vais ter o brinquedo. Esse foi o problema, né? Brinquedo, no caso reforços, o Abel Ferreira recebeu apenas um, que foi o Danilo Barbosa, mas o Daverson retornou, é um presentinho interessante. O Borja pode retornar, o Dudu já deve iniciar treinamentos nesta semana. Belo, que presentaço a volta do Dudu, mas pegou muito mal o Abel expor pela milésima vez esse problema de contratação que estava sendo discutida internamente. Segundo o Maurício Gagliotti, o Abel sabia de todos os planos do Palmeiras, e o Maurício não vai deixar uma dívida, né, grande, está terminando o mandato dele, vai atuar com responsabilidade, e pelo jeito o Abel deu uma segurada na onda. Aliás, foi além, fez uma autocrítica a respeito dos próprios probleminhas de comportamento. Diz aí, Abel. Sei que às vezes tenho que melhorar nisso, lamento dizer isto, tenho um mal perder, vou tentar melhorar. Vocês já viram que eu estou no banco, também estou a tentar portar-me melhor, focar-me mais naquilo que eu posso controlar e ajudar os meus jogadores, e menos estar focado com erros que o árbitro possa cometer e que me desfoque daquilo que é a minha função. Porventura as pessoas podem ter outra interpretação, mas não, eu disse isto aos meus jogadores. Chegou a altura de estar focado para vos ajudar da maneira que sei que posso, e portanto é isto que tenho a dizer. Nestes 70 jogos, disseste? 70 jogos na Europa são 2 épocas.
Então, aí pelo menos está fazendo agora uma autocrítica. Agora vai se tornar mais profissional. De batata, que ele dizia, não é, Flávio. Não serve pra nada. Olha que bonito, olha lá. Semana passada a gente botava assim, eu falava a verdade, né? Palmeiras com problema de jogador, precisa de contratação. E precisa de contratação? Agora muda de discurso e faz outra coisa. Mas isso sim é um exemplo aqui, tá vendo? Isso sim, porque tá bom. Ele fez a comparação. Um menino que fica a pedir brinquedo pro pai no supermercado. Só que ele não é menino. Eu ia falar um palavrão. Ele é técnico de futebol, ele é líder, ele tem que dar o exemplo, ele tem que ter um comportamento maduro. Não como uma criança que está lá no mercado. Papai, compra pra mim um Kinder Ovo. Abel, que nem o senhor chegou e me falou outro dia, falou assim, não estou gostando da maneira como você está falando de Eurocopa e de Copa América. Você tem que falar que a Copa América é melhor. Eu, como sei quem manda, se é o chefe de reportagem, eu digo perfeito. Você acha que eu faria isso uma vez? Você acha que eu faria isso uma vez? Eu já comprei altas brigas, que eu falo aquilo que eu acho que é justo. Se não é justo, eu não falo. Não tem perseguição. E o Abel, que bom que pelo menos fez autocrítica. Agora vai ser ótimo, eu quero ver. Você vai ter que ser criativo nas pautas, porque o cara que dava entrevista boa não vai dar mais, vai ficar com água de batata. A gente mostra a verdade, cada um que se vira com a interpretação que quiser. Bom, domingão também foi dia de seleção brasileira, já classificada em primeiro lugar no grupo B. Tite aproveitou o jogo contra o Equador para fazer alguns testes. Empate por 1-1 para fechar a primeira fase da Copa América. Brasil e Equador pela última rodada da fase de grupos da Copa América. No início da partida, a Valência deu um susto em Alisson. Olha esse lance. Sorte do goleiro que a bola passou por cima. Do outro lado, o time de Tite buscou o gol com Gabigol e Paquetá. Mas foi após cobrança de falta de Cebolinha que Éder Militão conseguiu subir mais do que os 3 marcadores equatorianos e de cabeça mandou a bola direto para a rede, 1-0. Na segunda etapa, Valência finalizou, mas mandou do lado de fora da rede. Logo em seguida, Mena foi mais esperto que a defesa brasileira e mandou um chute certeiro, deixando Alisson sem chances de defender. Final, Brasil 1, Equador também 1. Muito bem, o Silvestre está de volta com as notícias da seleção brasileira. Já temos o adversário das quartas de final da Copa América, Silvestre? Ainda não, Michele. Segura um pouquinho que eu já conto as possibilidades aí. Antes, vamos ouvir o que o Tite disse depois desse empate com o Equador. O Brasil, que vinha de uma sequência de 10 vitórias, e aí empatou, mas garantiu mesmo assim o primeiro lugar do grupo B. E aguarda o adversário nas quartas de final. Eu conto já. Fala, Tite, antes. Primeiro tempo muito bom, segundo tempo faltou uma articulação maior. Contextualizando, nós também planejamos não colocar atleta com cartão dentro do jogo para não correr risco. Então, por exemplo, uma saída de bola mais qualificada pelo lado esquerdo, ela seria com o Alexandre. Mas o Alexandre já está com cartão, o Lodge saiu com uma pancada. O ímpeto é de colocar o Alexandre, mas eu não posso, em termos de planejamento, correr esse risco e aí trazer o Danilo para o lado esquerdo. Deu a consistência defensiva, mas aquela saída de bola mais qualificada de 2 lados na nossa linha de 4 não é a mesma desenvoltura, não é o mesmo pé esquerdo. E a seleção do Equador, o reconhecimento de uma equipe forte, competitiva e leal. Elogios ao Equador do professor Tite e as explicações dele que poupou, entre outros, o Neymar, que estava pendurado e entra zerado agora para o mata-mata. O Brasil aguarda o jogo desta noite, porque o Uruguai enfrenta o Paraguai. O Uruguai está em 4º lugar no grupo A. Se o Uruguai vencer o jogo de hoje, o Uruguai escapa do Brasil ou vice-versa, e aí o Brasil pega o Chile. Então estamos aí aguardando Uruguai ou Chile, Michele? Uruguai ou Chile? Qual que é mais fácil e qual que é mais difícil? Chile, mais tranquilo para o mais Brasil, fácil. Eu acho. Jogar com o Uruguai nunca Cavani, bom, né? Cavani, Soares. É um time inferior, claro, mas é difícil. Muito bem, atenção, vencedor da caneca do Gazeta Esportiva A gente vai pôr o vídeo dele ou não? Não? É o Luciano Mendes, do bairro da Saúde. Tá bom, Luciano? Ele mandou o vídeo pra gente na semana passada.
Parabéns, você tem uma semana para retirar sua caneca, a nossa produção vai entrar em contato com você. Luciano Reis, é isso? Da Saúde. Luciano Mendes, do bairro da Saúde. Caneca é sua, tá? Vem retirar, vamos rodar o WhatsApp. Boa noite, Michele. Boa noite, todo mundo da Gazeta Esportiva. Pra mim, quem chega mais pressionado nesse clássico é o São Paulo, porque o meu Corinthians já ganhou nesse campeonato, hein? Aqui é o Fábio do Edu Chaves. E que é Luísa Maria da Silva. Beijo, Michele. Quero ganhar a caneca, hein? Boa noite, pessoal do Gazeta Esportiva. O São Paulo chega mais pressionado para o majestoso dessa quarta-feira, por não ter vencido nenhum jogo ainda. Um abraço. Thiago Quirino e Vila Albertina, Zona Norte. Oi, Michele, tudo bem? É Lourdes de Santo André. Oi, pessoal. Olha, da enquete de hoje, eu acho que é o São Paulo chega mais pressionado, tá? Beijos, obrigado da caneca. Linda, Lourdes. Um beijo pra você. Novo contato com o Osmar Garrafa. Quando a fase é ruim, parece que nada ajuda, né, Garrafa? O São Paulo vai ter mais desfalques contra o Corinthians na quarta? É isso aí, Michele. A situação não tá fácil pro Tricolor, como adiantei na minha outra entrada. 2 jogos importantes essa semana. Quarta-feira, tentar vencer pela primeira vez o Corinthians na Arena e no domingo contra o Bragantino. Para a partida já de quarta-feira, vamos começar pelo técnico Hernan Crespo. Covid-19, sintomas leves, continua se recuperando aqui em frente no Parque das Perdizes, no seu apartamento. Tá tudo tranquilo com o Crespo, mas se recuperando com alguns sintomas leves. Miranda, jogador que continua se recuperando de lesão, ele está da fisioterapia indo para a transição, né? Indo para a transição. Para quarta-feira está fora. Remotas são as possibilidades de enfrentar o Bragantino no final de semana. Arboleda, seleção equatoriana, deve ficar de fora mesmo dos 2 próximos jogos, já de quarta-feira certeza, e no outro final de semana, como a seleção equatoriana, mesmo que venha a ser eliminada, joga um dia antes do jogo contra o Bragantino, ele não deve jogar 24 horas, fica também de fora. Luciano e William, esses 2 jogadores no departamento médico, nesse momento sem previsão e de fora desses 2 próximos jogos. As novidades como titulares devem ser as voltas desde o início da partida do Benítez, do Luan e do Rigoni. Os 3 jogadores entraram ontem no segundo tempo e devem voltar já contra o Corinthians como titular. O Léo Pelé é outro problema. Ontem ele foi sacado no aquecimento, teve um desconforto muscular, essa foi a informação, e o jogador está sendo observado. Talvez possa participar do compromisso da próxima quarta-feira, tentar a primeira vitória no Brasileiro e quebrar o tabu de nunca ter vencido o Corinthians, Michele. É mole ou quer mais? Poxa vida, Garrafa, é isso. Valeu, Jonas. Por aí, é foco total no majestoso de quarta e na manutenção do tabu contra o São Paulo, né? Pois é, Michele, estamos falando aí de 14 jogos, né, com 10 vitórias do Corinthians e 4 empates, um tabu histórico na Neoquímica Arena que o Coringão vai tentar manter. Para essa partida, o Silvinho perdeu o Arauz, que tomou o 3º cartão amarelo, não conta mais com o Ramiro, emprestado por 1 ano para um clube dos Emirados Árabes, mas tem notícia boa no treinamento dessa segunda-feira de manhã. O Luan treinou normalmente, né, então pode ficar à disposição para quarta-feira, deixou o departamento médico. E o Marquinhos, atacante de beirada que estava emprestado ao Sport, foi reintegrado ao elenco do Corinthians. Ontem, na entrevista coletiva pós-empate contra o Fluminense, o Silvinho falou sobre esse jogador e falou também sobre a dimensão do jogo de quarta-feira, Corinthians e São Paulo, ainda mais envolvendo esse tabu histórico lá na Arena de Itaquera. Olha só. Óbvio que eu tenho uma noção da grandeza do jogo, da grandeza do Corinthians, da grandeza das conquistas do Corinthians, sem sombra de dúvida. E com relação ao Marquinhos, é um atleta que, sim, é do clube e nós pedimos a incorporação dele. É um atleta que pode nos ajudar bastante, pode fazer externo pela direita, pela esquerda, um atleta com uma boa experiência, deve ajudar no nosso elenco. Bom, vamos lá, né? O Marquinhos... Eu, sei lá, Flávio, eu vi muito pouco dele, mas é um jogador de velocidade. Não, mas quem não tem tu, vai tu mesmo, né? Vai que de repente acerta. Né? Tem que tentar. Traz o cara, pô. Ué, não tem jeito. Dá pra apontar favorito nesse jogo, Corinthians São Paulo? Como é que é? Dá pra apontar favorito nesse jogo, Corinthians São Paulo? Corinthians. Corinthians? Favorito, vai ganhar. Tá falando sério ou você tá naquela coisa, é nós? Não, é favorito. Todo mundo tá apontando o Corinthians. Só falta a zona de rebaixamento, não se esqueça. Muito bem, resultado da nossa enquete. Quem chega mais pressionado para o majestoso da próxima quarta? A maioria respondeu que é o São Paulo. 80% dos votos.
Será que vai dar Corinthians? Falou, galera. Valeu, Flávio. Valeu, Celso. Fique agora com o Jornal da Gazeta. Até amanhã. Hasta amanhã. Tchau. Abraço, tchau. Amanhã você não tá. É o hábito.